Muito bem, estamos aqui ao vivo, estamos começando mais uma edição do Café com Vinho, dessa edição de sexta-feira. A gente já esteve agora às 9 horas com a Isabelle e agora a gente vai estar conversando com a Elô. Vamos ver aqui se ela já está chegando e aí a gente já dá continuidade. Pronto, a Elô já está chegando, vamos adicioná-la. Bem, Elô, tudo bem? Bom dia, já te adicionei, agora você só aceitar aí. E aí a gente já tá junto. Bom dia. Aí, bom dia, bom dia. Bom Pronto, dia. estamos saudíssimas aqui. Tudo bom? Bom A dia. Alzira tá Tudo aí, a bem e Alzira tá você? firme e forte aí, tudo Opa, bom? A Alzira, Alzira bom dia. chegou. Então, deu certinho, né? Aí, então, Deu, olha, deu. pessoal, então assim, oficialmente vamos começar nosso café com vinho, tintim. Bom, eu vou começar chá com vinho, Chá com porque eu, vinho, tá ótimo também. eu sou mais de chá do que de vinho, então eu vou começar o chá com vinho. Já com vinho, tá E ótimo. o Então, vinho a tá aqui. Adriana veio essa semana aqui com chimarrão com vinho. Cada um vem com as suas preferências. O importante é Cada que um o tem com vinho as nos suas una, não? preferências. Não mudando o vinho, né? Exatamente. Vindo com o vinho, o restante pode ficar à vontade. Mas e aí, Elô? A Elô Muito está bem. falando diretamente de São José dos Campos, né, Elô? São José dos Campos, sim. Essa Castalha está aí, nacional, internacional, Sim. conectadíssima, né? É, E a aí, a gente Castalha na vai nossa falar. história é internacional, né? A nossa história é internacional, por isso que hoje a Elô é muito interessante, porque hoje a Elô vai contar de uma castalha aí na expansão internacional, dominação do mundo mundial. Elô, conta pra gente um pouco antes disso, fala um pouco sobre você aí, sobre o que você faz, enfim, Bom, como é que é a tua história aí, né? é, Primeiro que você se apresente aí a gente depois prossegue. eu sou Heloísa Monzani, eu, apesar desse sotacão, sou paulistana, é, todo mundo me pergunta de onde eu sou, mas a minha história bom, quem eu sou primeiro, né? Eu sou administradora de empresas, eu trabalho numa multinacional alemã, sou diretora geral de uma multinacional alemã, dentro do ramo automotivo, de autopeças, e estou nesse mundo já há 21 anos. Comecei lá na Espanha, vim para cá, nunca mudei. E talvez também pertencer a esse mundo, a esse segmento, me fez ter a oportunidade de viajar muito, de ter muitos jantares e almoços com clientes e de beber muito vinho, né? De entrar mais na cultura do vinho ainda do que eu tinha antes, né? Eu morei Que 15 bom, anos né? na Espanha, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Você tem que saber aproveitar, né, essas Eu diria assim, ó, você oportunidades. trabalha num segmento autopeças, né? Automotivo é um segmento meio dominado aí pelos homens, né? Completamente, A gente tem essa completamente. impressão, né? E acho que é É. assim mesmo, né? Sim, é sim. E, É um segmento muito, em qualquer lugar do mundo ele é muito masculino, né? Mas os dois países que eu trabalhei são bastante masculinos e machistas, especificamente nesse segmento. Então lá eu era das poucas pessoas que trabalhavam na parte de direção comercial, na realidade deve ter 6 mulheres na Península Ibérica inteira, que tinham o mesmo cargo. Tem muita gente de marketing, tem muita gente de recursos humanos, mulheres, mas na parte comercial é mais complicado. E aqui também não vou dizer que eu sou a única, mas dá para contar com poucas, os né? dedos de uma mão, talvez, mulheres que tenham esse cara. Mas é um mundo fascinante, assim como o mundo dos vinhos, e ele se cruza muito mais lá fora do que aqui, né? A gente está melhorando muito nessa nossa cultura do vinho. Melhorou muito nos últimos anos, mas lá tudo né? A cultura é almoçar com vinho, jantar com vinho, dar presente vinho, falar de vinhos. Eu fui muitos clientes do norte da Espanha que tinham como uma cava, uma adega, né? Um lugar onde eles cozinham e bebem vinho. Então é muito interessante. E poder unir esses dois foi e é uma experiência interessante.
Bacana. Conta desses seus 15 anos lá na Espanha. Você era daqui do Ah, Brasil, né? Foi para a Espanha. aí um espanhol me sequestrou meu coração aqui, nós mudamos para lá. E isso foi em 98, morei 15 anos lá, comecei a trabalhar lá depois de um ano, já nesse segmento que no qual eu não trabalhava antes, mas acabei entrando nunca mais, acho que não saio mais. E foi muito interessante, né? Eu já gostava de vinhos, achava que gostava de vinhos e que entendia de vinhos, até perceber que eu não entendia nada, né? Na realidade, assim, eu já, até os 24 anos eu não bebia nada, não gostava de beber, tudo isso, e aí a culpa é de uma amiga Penha, não sei se ela está assistindo, acho que não, a Alzira conhece, que casou e ou mudou para Dinamarca e casou lá. E aí, para afogar as mágoas com outra amiga, a Cristina, que também disse que ia assistir, a gente foi num bar e começou a beber vinho. E a partir daí eu gostei, comecei a beber vinhos. Já naquela época, eu estou falando de 92 em diante, não tinha muitas opções aqui no Brasil, né? Eu devo reconhecer que eu bebi vinho de garrafão e vinho doce, não tenho vergonha, já não faço, já não. Atire a primeira pedra! Comprávamos o garrafão e tomávamos, mas já não faço isso há muitos anos, há muitas décadas, mas fiz. E a gente tomava vinho e começou a ter uma importação de vinhos, né? Nos anos 90, né? Nos anos 90, que foi a abertura, aí começaram a surgir aquelas lojinhas de importados. Ai, gente, lojinhas de importados, era tudo bom. E tinha nos próprios supermercados, tinha vinhos, né? E a gente comprava, mas um fato curioso é que o que chegava aqui eram vinhos franceses, portugueses e italianos. Eram os vinhos importados que nós conhecíamos, né? E quando eu conheci meu marido, eu conheci um grupo de espanhóis, eu uma vez, logo no começo, antes da gente começar a namorar, eu fiz um jantar em casa, e eles levaram vinho, e levaram vinho espanhol. E eu fiquei com aquela cara, eu não sabia que a Espanha produzia vinhos, é uma vergonha, né? É um absurdo. Espera um pouquinho que travou um pouquinho, Elô, mas... Espera só um pouquinho. Okay. Acho que voltou. Voltou. Aí eles levaram o Marquês de Riscal tinto, né? E foi aí que eles depois falaram que foi muito complicado. Foi o único vinho espanhol que eles acharam aqui. Eles acharam um absurdo aquela cultura de vinhos, aquela produção de vinhos, não ter vinho espanhol no Brasil, né? Mas foi engraçado. E aí, quando eu cheguei lá, obviamente, a gente tem essa cultura, não todo espanhol toma vinho, nem todo espanhol dança flamenco, nem todo espanhol gosta de touros, assim como nem todo brasileiro dança samba e toma caipirinha, mas é uma cultura bastante comum, né? E aí você chega lá, eu cheguei em 98, na época pré-euro, os preços eram muito mais baratos, aí você encontrava vinhos... a equivalente de hoje menos de 2 euros, né? E achava que tudo era bom. Aí com o tempo e com a quantidade de litros que você vai bebendo, você vai melhorando, aí você já vai percebendo que nem todo vinho é bom, né? Ou nem todo vinho você gosta, não é o que vinho seja bom, mas você gosta. E fui bebendo bastante, tive muita oportunidade de viajar, eu era responsável por Portugal, passamos a nossa lua de mel em Portugal também, antes de eu começar a trabalhar, mas começar a provar, então, vinhos, e nisso me ajudou muito nessa aprendizagem também, além da castalha, que eu vou chegar lá, né, mas o fato de ter muitas viagens e muitos jantares e almoços com pessoas que conheciam de vinho, que gostavam de vinho, então eu bebi vinhos muito bons, com os quais eu não teria acesso sozinha, não conheceria, né. Sim, então, até comentando aí para as castalhanas e para a Isabelle, que teve agora de manhã, né? Porque ela é uma das jovens castalhanas. Então, ela falou assim: tem gente na Castalha que já entende tudo, que já fala tudo, que já reconhece os aromas, isso e aquilo. E aí, o que você falou é bem legal. Que aqui, no nosso caso, no caso do piloto, ele fica bom com as milhagens. Quanto mais ele pilota, mais ele fica bom. Aqui no nosso caso, é a litragem. Quanto mais litros a gente beber, melhor a gente exatamente. fica. Quanto mais provar, né? Tá?
e quanto mais provar também, né? Não, e também Variar, provar coisas diferentes, ter as oportunidades, né, é, de provar com essa atenção para o vinho, né? É bem legal. E aí estava lá em 98, 99, entrou o euro, veio a virada do milênio, né? o vinho ficou mais caro, né? O vinho, Ficou mais caro. apesar do, tudo ficou mais caro, né? Teve uma Mas inflação apesar em euros, né, Elô? Teve uma inflação em euros, né? teve principalmente em Portugal, né? Portugal, que era um país bem barato na época dos escudos, ele ficou, a gente que tinha essa constância de fazer o câmbio, de conhecer, deu uma aumentada muito grande em preço de restaurante, em preços de vinhos. O vinho português não é tão barato quanto eu ainda considero até hoje. A relação qualidade-preço do vinho espanhol, que também é o que eu mais conheço, é bem equilibrada. Então você tem vinhos excelentes espanhóis por 5, 6 euros, né? E um vinho muito bom espanhol, eu normalmente não pago mais do que 30 euros. Os vinhos que eu considero, né? Isso já em Portugal já você tem que pagar um pouco mais. Na França também os vinhos são mais caros. Na Itália, né? Então, mas houve essa inflação na época do euro em tudo, não só nos vinhos, mas ainda continua sendo bastante acessível, né? E tem bastante. E também lá houve uma ampliação, uma melhora, começaram a surgir, e você sabe melhor do que eu, muitas bodegas ou adegas ou vinícolas que começaram com os vinhos de pago que eu conheci através da Castalha também, né? São vinhos específicos dentro de uma denominação de origem. E eu sou muito curiosa, não em tudo, todos os aspectos, mas na questão de vinho e de comida, apesar de quem me conhece sabe que eu sou muito chata de não comer de tudo, e muito chata também depois de um momento você começa a saber apreciar ou saber o que o meu paladar aceita em questão de vinhos. Mas uma das coisas que eu sempre fiz e continuo fazendo é conhecer, não ficar só presa a um rótulo. Eu posso dizer que o que eu mais gosto são, ou talvez porque eu conheça mais ou tenha muito mais litragem, são os vinhos espanhóis, e dentro dos vinhos espanhóis a denominação de Ribera del Duero. Mas uma das coisas que eu sempre fiz, e que, nossa, eu sempre fiz no trabalho e nas nossas viagens também de passeio, é ir a uma região da Espanha e não pedir um Rioja. E sim começar a conhecer os vinhos de Alicante, os vinhos de Extremadura, os vinhos de Navarra, os vinhos. Então você e dá para ver nesse percurso como eles melhoraram, como eles ampliaram a diversidade, né? E a mesma coisa eu sempre fiz indo para Portugal, onde você vai numa região. Não necessariamente o vinho da casa, apesar de que o vinho da casa lá nem sempre é tão ruim, né? Mas conhecer e ampliar. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é visitar adegas, fazer passeios enológicos, então a gente fazia bastante isso. Legal, né? Isso também, né, traz para você também não só o vinho, mas a cultura, a tradição, né, os costumes gastronômicos da região, elas combinam muito bem com o vinho da região. Então é legal a gente conhecer isso, porque isso vai, na verdade, nos formando, né, na prática. E é muito legal, muito bom. E deixa eu te contar. E aí, bom, você já contou quem é você e como é que era a tua história com o vinho. Mas e agora a tua história com a Castalha, as mulheres do vinho? Então, a Castalha... Você estava na Espanha, caramba! Você estava na Espanha. A Castalha estava aqui no Brasil. Mas é bom, nós nos conhecemos no casamento de uma amiga em comum, em 2000, né, da Patrícia, que eu chamei, não sei se ela conseguiu entrar, porque ela está trabalhando, e a partir daí nós talvez tenhamos perdido um pouco de contato, mas você veio com uma proposta, eu acho que foi em 2003, final de 2003, de fazer um clube de mulheres de vinho. E além de, assim, como eu sou arroz de festa, como eu gosto de beber... Gosto de sair com as amigas, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Beber, né? A gente bebia mais do que comia, mas você começou a organizar isso. Eu não sei se eu fui das primeiras, mas acho que sim, que estava desde o começo, quando fazíamos as degustações, as catas lá no Pincho, né?
Pinto, lá Pintos, em que era lá Cláudio embaixo, Coelho. né? No subterrâneo, no Era no subterrâneo. subterrâneo, então a gente fazia e Nós fomos começou no aí. subterrâneo, amiga. É, Fomos lá, é. dos Não barros tinha luz fundos. nenhuma para fazer a degustação visual, O visual estava ali na penumbra. Assim. mas fizemos, sempre você propunha dois vinhos, né? E depois a gente fazia toda a ficha de degustação, e a partir daí é que eu fui começando a entender um pouco mais, a poder perceber os aromas, o visual, o gosto, e aí aquilo que eu já gostava começar a estruturar, né? Não virar enochata, mas virar Pelo amor de Deus. Mas expandir um alguém que pouco gosta de vinho, né? essa coisa. Então, só para posicionar as meninas, eu em 98, na verdade a gente não se coincidiu lá porque a gente não tinha ainda o contato, né? A nossa amiga comum não tinha nos apresentado, mas eu também fui morar na Espanha em 98, né? Para trabalhar no mercado financeiro lá, eu fui a trabalho. Meus primeiros contatos com o vinho também ocorreram um pouquinho antes, mas enfim, é outra história. Mas aí, quando chegou em 2001, 2002, eu voltei para o Brasil, né? E fiquei mais um ano aqui no Brasil. Aí, em 2003, é que eu voltei para a Espanha para fazer o curso de sommelier. E quando eu cheguei lá, aí eu reencontrei algumas amigas e tal. A gente já tinha se conhecido em 2000, né? Quando eu estava lá, Sim. depois eu voltei para cá. Daqui a gente criou a Castalha, idealizou aqui, né, em 2002, mas em 2003, quando eu voltei para a Espanha por um ano para, né, para o curso, aí a gente retomou já Sim. no modelo Castalha, né? E daí já chamou você. Você é uma das primeiras inauguradoras lá da Castalha Madrid, né? Junto com a minha. Aí a Castalha Madrid era bem interessante porque ela era multi países, né? Era pluripaíses, porque tinha a minha amiga alemã, a minha amiga de Peru, tinha Argentinas, ela tinha as duas brasileira, argentinas. tinha duas argentinas. Tinha até uma moça do espanholas, tinha até consulado da espanholas. Inglaterra. Tinha até espanhola, gente. Até espanhola. É verdade. Tinha a Gabriela, que era a nossa secretária do vinho. Sim. Uma A figura. Castalha lá era multinacional já. E era todas as semanas, né? A reunião era todas as semanas, a gente fazia primeiro a degustação e depois pedia as tapas, os pinchos ali, terminava e ficava conversando, era muito bacana. Acho que nas quartas-feiras, se eu não me engano. Era de quartas-feiras. Aqui no Brasil a gente já fazia de quarta, porque aqui no Brasil tinha a tradição do futebol. Então, enquanto os maridos estavam lá assistindo o futebol da quarta, a gente estava lá no restaurante degustando, né? E aí sempre foi de quarta mesmo. Foi um pouco por aí, porque era meio da semana, né? E depois você criou o clube, a petição, né? O clube, um clube misto, né? Porque os maridos reclamaram, né? Reclamaram, eles reclamaram. Eu falei, olha, só que tem um detalhe, vocês podem vir, mas o vinho quem escolhe sou eu, tá? Vocês não vão dar pitaco no vinho, não. O homem tem mania de dar opinião. Não a opinião do vinho, tá? A opinião do vinho que a gente ia degustar. Ah, só gosto de tinto. Ah, não tem essa não, vai degustar branco. Ah, mas eu não gosto de vinho sem madeira. Não tem importância, você vai degustar vinho sem madeira, né? Não, mas aí a gente criou com outro nome, né? Aí você lembra que a gente fazia lá no Picanha? A gente fez no restaurante brasileiro. Que era meu cliente, né? A gente montou uma fábrica de pão de queijo lá, meu marido e eu, e aí ele era nosso cliente, a gente chegou a fazer uma enorme ali, né? Com vinhos brasileiros também, uma vez nós fizemos. Brasileiros, aí ele era um restaurante que tinha picanha, né? Claro, ele tinha churrascaria, carne, né? Churrascaria, e aí ele deixava a gente uma mesa lá pra gente e tal, e ali era a mista, que a gente chamava de, acho que era Vintage Club, né? Que aí já era como um clube misto. O nome não lembro, mas era... E vinha bastante espanhol, viu? Porque assim, apesar dos espanhóis beberem muito vinho, interessantemente falando, muitos não conheciam também, né? Essa questão de como degustar, de como apreciar, de como comparar os vinhos, né?
Então vinha é. assim, vinha bastante espanhóis, foi E a um gente foi momento levando bem os legal. amigos também, né? Os Tinha um casal amigos, amigo né? nosso que ele é espanhol e ela mexicana e ela não bebia nada. Então ele falou, não, a gente não pode ir para ela começar, Alejandra, a começar a aprender a beber vinho. E hoje ela bebe vinho, a gente se encontra sempre com vinho. Isso aí. A Não, foi nossa muito... cascata iniciática do vinho. Foi muito legal Elô, mesmo. e aí depois também eu voltei para o Brasil, você voltou para o Brasil também, Eu né? voltei Foi em assim. 2013, mais tarde, aí nós nos reencontramos, aí você resolveu fazer, algumas vezes fora da Castalha no começo, e aí você É. resolveu fazer retomar, né? Eu fui em algumas poucas, porque nem sempre coincidia de eu estar em São Paulo É. quando você propunha, tentava organizar, né? Mas eu também criei clubes de vinhos aqui, então eu tenho Isso clubes que eu de ia te vinho. falar. Isso, é porque a Elô está lá em São José dos Campos, então nem É, sempre, quando ela pode, quando ela está em São Paulo, ela participa da castalha presencial, né? é. Mas, como ela é uma mulher do vinho, o que que ela fez? Ela criou lá na sua casa, né? Da minha Um casa, as clube reuniões de era vinho para dentro, um ser. clube gourmet ali, né? Porque não é só É, vinho, não, é gourmet, tem não, uns é toques gourmet, é gourmet, é espanhóis. wine club. Wine club, É mas é uma gourmet. coisa, é uma A coisa gente chique chamou lá. os amigos, né? Começou na minha casa e acabou ficando. Todas as reuniões foram aqui em casa. A gente tem um espaço grande, que normalmente já usa para muitas festas. Então, começamos, um foi chamando o outro. Nós temos acho que uns 20 amigos, não todos os 20 vêm ao mesmo tempo, mas aí cada um traz um prato, né? E nós escolhemos ou um país, ou uma casta, ou um tipo de uva, ou, por exemplo, uma região. Uma vez eu propus de fazer vinhos do Novo Mundo. Então tinha vinho do México, vinho californiano, vinho da Nova Zelândia, vinho brasileiro. E eu tentei fazer as fichas, né? Resgatei as fichas do Castalho, a gente imprimia e tudo isso, mas aí as pessoas não era esse o objetivo. O objetivo era mais ficar com os amigos e. Mas eu acho que esse modelo aí que você fez, né, Elo, é muito parecido com aquelas confrarias gastronômicas do norte da Espanha, né? É, Só que lá é, elas são fechadas e masculinas, mas eles se reúnem justamente para cozinhar juntos e beber juntos, né? Na parte, fazendo uma coisa social e enogastronômica, na verdade, sim, né? sim, sim. Beber, conversar e trocar. E é uma tradição mesmo, né? Europeia, É. pelo menos, que a gente conhece dessas reuniões que reúnem o vinho, a gastronomia e as boas amizades, claro, Sim, né? não, É muito bem legal. bacana. Depois eu fiz, esse tem menos reuniões, mas fiz com os vizinhos. Aqui no condomínio tem vários vizinhos que gostam de vinho, então uma vez a gente fez, aí vieram acho que umas 30 pessoas, aí já não era, né? Era uma festa mesmo. Deve Depois uma festa. parte deles se incorporaram ao clube de vinho e continuam, e a gente ou não com o Wine Club, mas com esses vizinhos que são do Wine também, a gente faz jantar gastronômico toda sexta-feira, desde o começo da quarentena, né? Então continuamos sempre muito regado a vinho, fazemos competição, não sei se o Boris entrou, de quem tem mais pontos ali, uma classificação mais alta no Vivino. Ah, é? Vocês fazem competição no Vivino? Sim, sim, sim. E Essa é aí, eu não boa. sei se dá para ler, mas você vê como a gente gosta de vinhos, que aqui atrás tem sempre frases ligadas ao vinho. Não sei se dá para ler. Ah, tá um pouquinho longe, mas depois tira uma É, foto, bota aí na é. castalha. Acho que dá Um deles é: La vida es demasiado corta para tomar malos vinos. A vida é para. curta demais para tomar maus vinhos, né? Isso a gente viu no meu restaurante preferido de carne, acho que no mundo, que é o Dom Julio em Buenos Aires. E nós adoramos isso, né? E depois, esse tem que entender espanhol, mas é muito engraçado. El que al mundo vino e não toma vino, a que vino? Então, o que ao mundo veio e não toma vinho, para que veio? Só que em É que espanhol, como a veio, né? palavra é a mesma, fica muito engraçado. Então, a gente É gosta muito de legal. vinho mesmo.
Ah, legal. Então, a Alzira está falando que sai invertido no espelho por causa da câmera Ah, sim. frontal, Eu né? tiro uma Sai foto e mando invertido. depois. Tira uma foto lá e manda. Então, É. Eloy, assim, hoje em dia, né? Hoje em dia, o que que você está achando da Castalha? O que que você está achando dessa nova fase castalhana digital? Eu acho interessante, né? Eu não consigo entrar todas as semanas, mas eu acho bem interessante, principalmente a oportunidade de quem não tem essa referência do vinho, talvez, porque aqui no Brasil não existia, mas tem essa curiosidade e acaba aprendendo, né? E a forma como você, desde a castalha de lá, que é a que eu conheço, aqui, de sempre tentar que as pessoas comecem a desenvolver, né? Eu sempre achei muito bacana você falar, não tem vinho ruim ou vinho bom. O vinho o bom é aquele que você gosta. E é isso, né? Você aprende também a identificar aquilo que você mais gosta. O que não significa que você vai só tomar um tipo de vinho, que, né? Eu recomendo que se tem. Né? Não tem vinho, tem vinho muito ruim, mas ninguém aqui vai tomar Sim. vinho de garrafão mais, né? Então, Mas eu acho que você falou uma coisa bacana, porque você falou, e é isso que acontece. Não existe o vinho ruim, existe que o teu gosto vai ficando melhor. E aí é, você vai se é, desenvolvendo. E na medida que você vai se desenvolvendo, não é o vinho que fica ruim, mas é você que vai ficando mais, eu não digo exigente. exigente, mas eu digo mais conhecedora. E aí É, você consegue, na verdade, desenvolver o seu gosto, né? E prestar atenção nisso. Isso é uma evolução, e tudo sim. bem. É isso que isso é que é importante, porque às vezes as pessoas se bloqueiam muito, ou com a questão de que, se não for bom vinho, eu não tomo. Mas como é que você vai saber se é bom, se você não É. tomar? E tem É que aquele nem negócio, vinho bom você pode não gostar, não sei pro seu paladar. O que o outro considera você bom não pode é seu beber e paladar. pode falar, não gostei. E outra coisa É. curiosa que tem acontecido na Castalha, que eu acho muito legal, é que a pessoa fala, nossa, eu pensei que eu gostasse desse vinho. Eu sempre tomei esse vinho, eu achava que eu gostava, mas agora eu percebi que eu não gosto dele. Já passou das 11, eu posso beber vinho, né? Já pode beber vinho, já pode beber vinho. Agora já é um aperitivo, a gente já está Já no é o horário do aperitivo pro aperitivo. almoço, exatamente. Tintim. É um vinho espanhol, para variar. Mas Hum. para mudar o que todo mundo pensa, não é um tempranilho, é um merlot. Um Merlot Um espanhol, hein? merlot espanhol. Muito bem, É a para primeira vez saber que eu provo e é interessante. para saber que Espanha não é só Tempranillo, nem só de Não, Tempranillo vive o espanhol. não, nem só de Ontem a tempranilha, não. gente degustou, ontem você perdeu, viu? Você também vai ser castigada. De manhã eu já castiguei a Margarete, tá? Ah, sim. Aqui ao vivo e a cores, que ela vai ter que degustar agora 5 vinhos, tá? E agora você também Nossa, foi que castigada. castigo! Porque ontem a gente degustou Monastrell. Monastrell, que é a uva do sul da Espanha, né? Da região de Sim, Rumilha, de Alicante, né? Então é. foi bem legal, porque é uma uva que é muito desconhecida, até é difícil também de encontrar vinhos, né? Dessa uva aqui no Brasil, mas que as meninas adoraram, elas pontuaram tipo 90 pontos, 95 saiu ali, viu? Foi muito legal mesmo. Eu já tomei, né? E recebi, essa semana eu recebi da Wine, que eu assino, eu tenho três categorias, três assinas. A gente toma tanto vinho que tem três assinas para também ver, tem diferentes categorias de vinho, né? Recebi um Sim, sim. monastrel que eu vou abrir, sim, Depois, então, provavelmente você essa abra, noite. porque é bem recomendável, tá? Bom, Elo, a gente está chegando quase ao final aqui, né? Já são 11h28, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, assim, do que você ainda tem de expectativas aí com a Castalha, ou uma mensagem para as castalhanas, enfim. Eu acho muito bacana essa iniciativa das mulheres, né, se reunirem, de conhecerem pessoas, conhecerem vinhos, conhecerem histórias de vidas e, e, a ideia é isso, não ser um especialista, especialista é você, mas aprender a curtir, aprender a desenvolver, né, aquele negócio, você só consegue perceber o que está na sua memória, principalmente a parte olfativa, né? Então, ir aprendendo a identificar, isso não vai modificar o prazer que você tem com o vinho, e sim, eu acho que são experiências interessantes e até para
com outras, talvez com outras bebidas, com outras comidas, né? Mas eu acho muito, sempre gostei, por isso participo, continuo participando até hoje. Essa experiência. Espero que a gente possa voltar a fazer isso pessoalmente, né? Todo mundo, talvez a experiência seja mais homogênea se todas provamos o mesmo vinho e damos a experiência disso, porque cada uma na sua casa tenta ter a mesma uva, mas de anos diferentes, então a experiência é tão boa quanto, mas é diferente, né? É uma experiência que falta. E eu acho muito bacana gente que entra e que fala, eu não entendia nada, eu nunca bebi, é o meu marido que gosta. Não, você vai aprender a gostar, o vinho é uma coisa muito legal, o vinho é bom para a saúde, né? Então, é muito bom para a saúde, né? Na pandemia, principalmente. Mental e espiritual, viu? Exatamente. Então vamos continuar com muito mais mulheres no vinho. Vamos sim. Eu acho que obrigada, viu, Elô, pelo teu tempo. Eu sei que você está fazendo home office também, está aí no teu intervalo de trabalho, mas obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Né? Obrigada às castelhanas que estão assistindo. Quem não puder assistir vai estar no IGTV lá, a gravação, né? E é isso mesmo, eu concordo plenamente com a Elô. Eu acho que as mulheres têm que se aventurar aí no vinho, têm que ter essa coragem aí de entrar para o vinho, porque assim. É um tipo de desenvolvimento também da pessoa, né? E eu acho que no presencial, diferente, claro, cada um tem os seus prós e contras, mas no presencial, quando a gente já puder se reunir, vai ser realmente ótimo, porque além da gente poder estar degustando o mesmo vinho, estar na mesma página e vai poder estar discutindo sobre o mesmo vinho, né? O que vai acontecer é que a gente vai poder também dar grandes abraços aí, viu? Isso vai ser sim, bom. Sim. E aqui tudo acaba em vinho, né? Então tem que acabar em vinho mesmo. É isso aí. Tá bom, gente, bom dia, muito obrigada. Obrigada, Lilian, pela oportunidade. Beijo. Bom final de semana para todo mundo. Para todos que assistirem. Bom final de semana e bebam vinho no final de semana. Saúde. Saúde. Tchau, tchau.